Continuando, então, no simulado geral 2 aí do teu material, eu vou corrigir agora as questões 31 a 60, que são relativas a esse simulado que tem 60 questões semelhantes às questões de prova, tá certo? Que cai 60 questões e você tem 2 horas e meia para responder, beleza? Qualquer coisa que nós vamos falando, então, você vai voltando o vídeo, né? Então, é muito interessante, eu recomendo que você associe a leitura desse material com a execução dos simulados e depois assistir o vídeo, né? Nessa sequência seria o estudo mais interessante e que talvez não, com certeza, lhe traga os melhores resultados, tá joia? Número 31, então, é a próxima questão, tá certo? E essa questão diz respeito ao WACC, né, que é o custo médio ponderado do capital. Uma empresa está reduzindo o seu capital próprio e aumentando o seu capital de terceiros. O que vai acontecer com essa empresa, né? Então, vamos lá. O custo do capital próprio, ele, comparativamente com o de terceiros, ele tem que ser maior, porque o sócio não vai colocar dinheiro na empresa se ele não tiver uma boa rentabilidade, um bom retorno, né? Como o risco é maior, ele precisa de mais retorno. Então, considere e partem dessa premissa, tá? O custo do capital próprio é sempre maior, a exigência do sócio vai ser maior do que o custo do capital de terceiros. Pois bem, qual que é o problema? Não é um problema, mas qual que é a diferença entre você colocar dinheiro próprio e dinheiro de terceiros na empresa? O capital próprio, quando o sócio coloca dinheiro, ele não gera, na verdade, um passivo, porque esse dinheiro o sócio está colocando na empresa, fica no patrimônio líquido, não faz parte do passivo da empresa. Diferente de que quando a empresa toma um empréstimo num banco, ela fica devendo esse dinheiro para o banco e isso aumenta o endividamento da empresa. E endividamento alto significa alavancagem alta, tá bom? Alavancagem é sinônimo de endividamento alto. E isso, de certa forma, uma empresa pode ter dívidas, não tem problema. Agora, o que é problema é uma empresa ter muitas dívidas e não conseguir fazer caixa, gerar vendas para poder pagar essas dívidas de preferência em dia. Esse é um problema, tá certo? A pergunta que então quer saber o que acontece quando ela está reduzindo o seu capital próprio? Ela está aumentando o seu endividamento, ela está se alavancando mais. Consequentemente, a empresa fica mais arriscada, né? Uma empresa que está muito endividada, ela incorre em maiores riscos. Então, a resposta certa é a letra A. Uma redução no custo ponderado do capital, causando maior risco para a empresa, tá certo? Porque, como eu disse, o custo do capital próprio é maior, como ele está reduzindo, então ela vai ter uma redução no custo médio, né? Que o custo médio ponderado do capital é um cálculo da taxa média entre o capital próprio e de terceiro. Então, se você tem 50% do total do teu capital no banco, pego no banco, e 50% dos sócios, né? E os dois têm a mesma taxa, ou seja, vamos dizer 2% ao mês, teu custo médio é 2%. A partir do momento que uma dessas fontes cobrar mais taxa de você, então essa fonte vai tornar o teu custo médio um pouco maior. Ou vamos supor que você tenha 70% de capital próprio a um custo de 10% e 30% de capital de terceiros a um custo de 5%, tá certo? Então, o teu custo vai ficar mais alto em virtude de você ter proporcionalmente um valor maior de capitais próprios envolvidos no teu negócio, tá? Sempre que tiver mais capital próprio, o WACC fica maior, o custo fica maior, mas o risco fica menor. Contrário dessa questão aqui, que o risco fica maior, por quê? Porque está aumentando o teu endividamento. Bem, as outras questões dizem o contrário, né? Olha, essa aqui diz que houve uma redução, tá certo, mas com menor risco, isso não é verdade. E as outras dizem que houve um aumento no custo médio, né? E isso não é verdade, que é justamente o contrário do que eu estava falando para vocês. Então, a resposta certa é a letra A. Muito bem, muito bem. Vamos para a questão número 32. Um jovem executivo do setor financeiro tem 3 filhos em idade escolar como dependentes e quer contribuir para uma aposentadoria com 8%
com 8% da sua renda bruta anual no máximo. Ele faz a declaração completa de ajuste anual para fins de imposto de renda. Qual produto você recomendaria? Então, de novo, né? PGBL ou VGBL? Tabela progressiva ou tabela regressiva, né? Sempre esse assunto à tona. Então, vamos lá. Para decidir se é VGBL ou PGBL, é só olhar aqui, ó. Completa. Pronto. PGBL. Declaração completa é PGBL. Risca a letra A, risca a letra C. Ficamos com a B e com a D. Agora é decidir se é regressivo ou progressivo, né? Ele é um jovem executivo do setor financeiro, 3 filhos. Se ele é um jovem executivo, ele pode ficar 10 anos no negócio, ele pode ficar 10 anos investindo em previdência. Então, PGBL, regressivo, tá certo? Resposta certa, letra B de dado, né? Essa é a ideia para responder essa questão. Número 33. Número 33 diz assim: a Lei 9.603 de 98 sobre combate de prevenção à lavagem de dinheiro dispõe que estão sujeitos às obras da lei, dentre outros, as instituições financeiras e bolsa de valores? Com certeza, né? Administradora de cartão de crédito? Com certeza. Pessoas físicas que comercializem obras de arte? Com certeza. Companhias de leasing e factoring? Com certeza. Grandes atacadistas e importadores e atacadistas? Não necessariamente, né? Depende aí de vários fatores, mas elas não estão sujeitas a essa lei. Então, resposta certa da 33, letra A, 1, 2, 3 e 4, né? Essas aqui, se houverem movimentações, mas aí ela não está sujeita à lei, né? Essas 4 aqui estão sujeitas à lei, elas têm que se reportar, elas têm que prestar informações ao COAF, né? Igual os bancos, na verdade. E é isso que a pergunta pede. 34. Olha quanto número é na 34. O investidor deseja aplicar em um fundo de investimento com elevado risco e volatilidade. A sequência de rentabilidade apresentada pelo fundo com essas características é: então ele quer elevado risco e volatilidade, então ele tem que verificar qual que é mais arriscado. Como eu não tenho desvio padrão aqui para tomar essa decisão, que seria o certo, né, eu ter o desvio padrão, mas o desvio padrão, na verdade, é a distância em relação à média, né? Então, quanto maior for a distância entre o maior rendimento e o menor rendimento, né? Quanto maior for essa distância, maior o risco, tá bom? E a alternativa que me oferece a maior distância é a alternativa B. Por quê? Porque, olha só, eu tenho o menor rendimento é menos 3,10 e o maior rendimento é mais 4,20, tá? Somando esses dois aqui, eu tenho, né, porque eu parto do negativo para o positivo, eu vou de menos 3 para mais 4, isso aqui dá 7,30. Então, eu tenho aqui 7,30 como, se fosse colocar aqui, um desvio de 7,30, ou seja, ele oscila até 7,30, né? Ele vai de negativo até positivo 4,20. Os outros números são todos menores do que isso, né? Poderíamos pegar aqui, olha aqui não tem nenhum negativo, aqui não tem nenhum negativo, então a letra A e a letra B não é, né? E a letra C, ele parte do menos 2 negativo, vamos fazer isso aqui, menos 2 mais 3,5. Isso aqui daria 5,15, tá certo? Então, o que mais se aproximaria é a letra C, 5,15, né? Mas, quanto maior esse número, quanto maior essa distância, maior o risco. Então, se ele quer risco e volatilidade, ele precisa escolher a maior diferença, beleza? Então, mesma coisa se faz com o desvio padrão. Quando eu tenho o desvio padrão e eu quero o maior risco, é o maior desvio que tem o maior risco. Questão número 35. Selic é um sistema informatizado, né, não a taxa Selic agora, né, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que cuida da liquidação e custódia de títulos públicos, né? Quais são os títulos públicos? LTN, LFT, NTN, né? Aqueles 5 títulos que caem na tua prova, né? Resposta certa, letra A, né, 35. Ações são custodiadas na Bolsa, derivativos também, e CDB na B3 também. Então, resposta certa, letra A. Isso aqui é assunto do módulo 1, né? Sistemas de liquidação e custódia estão presentes na unidade sobre clearing house, né? Casas de custódia. 36. Além da seguradora, o cliente que adquire um plano de previdência aberto pode colher informações aonde, né? Bem, isso aqui tem um quadro resumo na apostila que mostra para vocês a função, né, de cada um dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional. E a SUSEP
é o órgão que, na verdade, fiscaliza, né, previdência aberta, tá? Previdência fechada é com a Previc. Previdência aberta é com a SUSEP. Então, neste caso aqui, a resposta certa, letra D de dado. Aproveitando essa questão, a SUSEP não fiscaliza apenas a previdência aberta, fiscaliza também capitalização, resseguros, né? Resseguros, capitalização e planos de previdência aberta, tá joia? Só para lembrá-los e para vocês poderem ir olhar lá no módulo 1 para poder gravar bem o que cada um faz, né? Seguros, resseguros, capitalização e previdência aberta são os assuntos que a SUSEP toma conta. 37. É característica de um fundo de investimento oferecer um tratamento igualitário, que se caracteriza como sendo aquele que, né? Então, igualitário é práticas equitativas, né? A resposta certa, a letra D. Todos os cotistas têm os mesmos direitos e deveres, né? Igualdade significa isso, né? Essa questão não é difícil, mas por que as outras estão erradas, né? Letra A, o cotista com maior quantidade de cotas leva maior rentabilidade. Não. O cotista que iniciou antes a aplicação leva maior rentabilidade. Não. O cotista com maior valor da aplicação leva maior. Não também. São todos iguais. Todo mundo leva a mesma rentabilidade. O que diferencia, é claro, é a quantidade de cotas que cada um possui. Mas aí depende do dinheiro de cada um, mas o tratamento é igual. 38. O percentual mínimo do PL que os fundos deverão investir em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações de companhias abertas, recibos de subscrição, cotas de fundos índices de ações negociados em mercado organizado e certificado de ações. Ou seja, em todas as frases aqui, nós vemos a palavra ações. Então, quanto que eu tenho que ter no mínimo do PL investido em ações? 67%. Tá certo? Tem um monte de palavrinhas, mas todas elas relacionadas ao mercado de ações. Então, 38, resposta certa, letra C. Vamos embora para 39. Um fundo que tem como objetivo acompanhar seu benchmark. Fundo que tem como objetivo acompanhar é um fundo passivo, porque o ativo supera, tá bom? Então, 39, acompanhar, letra A. Um fundo pode ser um fundo indexado. O que é indexado? Indexado que ele está acompanhando, ele está indexado, ele está junto, ele anda junto, né? Então, fundo passivo é indexado, fundo ativo ele descola, fundo ativo ele tenta superar, tá certo? A letra B diz assim, não apresenta parâmetro para acompanhar sua rentabilidade. Na verdade, não é isso, não tem nada a ver. Apresenta a rentabilidade que supera seu benchmark. Esse aqui é o conceito de um fundo que seria ativo. Apresenta a garantia do risco de crédito feita pelo gestor do fundo. Totalmente bobagem, né? O gestor não vai garantir o risco de crédito, né? Isso é medido pelas agências de rating, né? E quem tem que cuidar disso e tomar a decisão é o investidor, se ele vai querer correr mais riscos de crédito ou menos risco de crédito. Eu sempre falo que o risco, né, está associado, cada investidor tem que ver o tamanho, fazer o seu gerenciamento de risco, tem que ver o tamanho do risco que cabe no bolso dele. Isso que é importante para tomar decisão na hora de investir. Não é se tal empresa é ruim, se a empresa está em recuperação judicial, se a empresa não paga ninguém. A gente já viu situações de empresa em extremos problemas financeiros que conseguiu se reestruturar e se tornaram boas empresas. Então, depende muito de quanto risco você está disposto a correr, tá certo? Então, isso acontece em todos os dias, em todos os investimentos, não só no mercado financeiro. Tem gente que é especialista em comprar imóveis em leilão, por exemplo, que é um negócio assim de risco. E compra por quê? Porque pode ganhar mais dinheiro depois que ajustar, colocar tudo em ordem, né? Tem gente que gosta de comprar carro velho, batido, reforma e vende. Então, tem vários negócios que tem mais risco embutido que pode dar muito certo, pode dar muito dinheiro, tá? O que precisa estar presente? Que você tenha conhecimento para decidir se aquilo realmente é um bom negócio ou não para você, né? Pode ter sido bom para o teu pai, para o teu tio, para tua, né? Mas tem que ser bom para você. Hoje é você que está decidindo, então pensa nisso. Número 40, né? O imposto de renda sobre ganhos líquidos auferidos por pessoas físicas em operações realizadas na Bolsa de Valores
Se devido, será apurado por período, né? Então, o imposto de renda para pessoas físicas na Bolsa de Valores, né? Número 40. Trimestral e pago até o último dia do mês subsequente ao trimestre? Não, na verdade, o imposto de renda é apurado mensalmente, né? Anuais também não, semestrais já falei que não, resposta certa, C, mensais. A palavra aqui, chave, é mensal, já mata a questão, na verdade, né? Mas quando mensal? Até o último dia útil do mês subsequente, né? Mercado de ações, bolsa de valores, quem paga, na verdade, o imposto de renda é através de uma guia de DARF, até o último dia do mês seguinte, o próprio investidor que faz esse cálculo e paga o imposto através da guia, né? Até o último dia. Isso todos os meses tem que ser feito, tá joia? Fundos de ações é diferente, daí a responsabilidade do administrador fazer isso. 41. Vamos supor que o investidor compre uma opção, então, derivativos, que contrata opções, que lhe dará o direito de comprar uma ação por R$ 24,00 em 22 de fevereiro e paga um prêmio de R$ 1,00 por esse contrato. No dia do vencimento, o valor de mercado da ação está cotado a R$ 35,00. Então, veja só, ele tem o direito de comprar uma ação por 24, certo? Que no dia do vencimento está valendo 35. Se ele quiser comprar no mercado no dia do vencimento, ele vai ter que pagar 35. Mas aí ele lembra que ele tem um contrato com alguém que ele pode comprar, ele pode exercer esse contrato e pagar 24. O que ele faz? Cara, com certeza, ele exerce esse contrato, né? Ele já pagou R$ 1,00 para isso, ele exerce esse contrato e compra essas ações por R$ 24,00, tá bom? Então, essa é a ideia. Sempre que o preço de exercício for menor que o preço à vista numa opção de compra, ele exerce, ou seja, ele está in the money. Então, a resposta certa é a letra B. O investidor comprado, nesse caso, exerce seu direito e se vender hoje, lucra R$ 10. Por que R$ 10? Porque ele pagou R$ 1,00 de prêmio. Então, 24 mais 1, 25, menos 35, ele lucra R$ 10. E o vendedor o lançador dessa opção, ele vai ter que vender essa ação para o comprador por 24. Pô, Cláudio, mas e se ele não tem essa ação? Problema dele, ele vai ter que honrar o contrato, né? Ele vai sair perdendo, né? Ou pode ser que ele tenha comprado lá atrás, ele tem essa ação, que ele tenha comprado por menos de 24, e ele está feliz da vida vendendo por 24, também pode acontecer isso, né? Vai ficar triste porque podia vender por 35, né? A letra A não é porque o investidor vendido exerce sua opção. Não, o vendido nunca exerce. Quem exerce sempre é o comprado, né? Quem toma a decisão é o comprado. O vendido ou ele tem que comprar ou ele tem que vender. O vendido fica esperando que o comprado não exerça para ele ficar com o prêmio. A verdade é essa, né? Então, é como a seguradora que faz o seguro do teu carro. Se você não acionar o seguro, é melhor para ela. Na verdade, porque ela fica com o prêmio, né? E se você acionar, é porque você vai precisar da despesa para ela, com certeza. Letra C não é porque diz assim, o investidor comprado não deve exercer seu direito, porque a ação pode baixar mais, na verdade, né? Também é bobagem, né? Ele deve exercer, sim, né, o direito, como eu já falei, porque ele está ganhando com isso, né? Para ele, se ela baixar mais, né, para ele não é negócio, não muda nada. Na verdade, é bom que suba mais. Como ele gastou R$ 1,00 de prêmio, não vale a pena exercer o contrato, né? Não valeria se a ação tivesse 25, por exemplo, daí ia empatar, ou tivesse 24, daí não dava, né? Mas como está acima de 25, qualquer valor vale a pena, porque estaria ganhando, né? Estaria ganhando menos, mas nesse caso a 35 sempre vale a pena, né? 42. Um cliente que movimenta quantias não compatíveis com a sua atividade, caso seja descoberto e comprovada a ocorrência de lavagem de dinheiro, estará sujeito, segundo a lei de lavagem de dinheiro, a reclusão e multa, prestar serviços comunitários, multa apenas ou reclusão apenas. Então, a 42 é reclusão e multa, né? Aqui fica fácil, né? A reclusão é prisão, ou seja, vai ser recolhido para o xadrez se ele, na verdade, ficar comprovado que cometeu o crime de lavagem de dinheiro, né? Coisa que no Brasil agora também está acontecendo, né? As prisões por esses motivos, né? A letra B não faz sentido, né? A letra C e a letra D
na verdade, sozinhas, isoladas, elas estão erradas, porque são as duas juntas, né? Ele paga a multa e é preso. 43, quanto maior o prazo de um investimento, né, maior será o risco, na verdade, porque mais tempo você está envolvido naquele negócio, mais tempo você está correndo o risco, né? Então você tem que, maior será, se o risco é maior, lembra? Maior será a taxa de retorno exigida pelo investidor. Você vê, comecei falando em risco, mas a resposta fala em taxa. Cláudio, mas o que tem a ver a taxa de retorno com o risco? Tudo a ver, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Se eu estou dizendo que quanto maior o prazo, maior é o risco, então maior será a taxa também exigida pelo investidor, né? Maior será a liquidez, justamente o contrário, né? Os investimentos com menor prazo têm maior liquidez. Maior prazo, eu preciso esperar mais tempo para pôr a mão na grana. Letra C, maior retorno, maior será o retorno do investimento sempre. Sempre, vírgula, né? Eu posso esperar até o final e, se for um investimento de muito risco, perder o dinheiro, né? Perder até o capital todo, né? Então, isso não é verdade. Letra C está errado. E a letra D, maior será a disposição do investidor para aplicar no mercado de derivativos. Nada a ver também, né? O prazo, quanto maior o prazo, não, porque mercado de derivativos, inclusive, tem as operações de day trade, swing trade, que são de curto prazo. Então, na verdade, não tem nada a ver com essa questão. Questão 44. É correto afirmar sobre imposto de renda para fundos de investimento que ocorre no último dia dos meses de maio e novembro. Então, é o come cotas aqui, né? Questão sobre come cotas. Então, vamos ver qual que é a certa. Está dizendo aqui na letra A que a alíquota é conforme o prazo de permanência do investidor conforme tabela. Não, na verdade, não, né? A resposta certa da 44 é a letra C, né? A alíquota para fundos de longo prazo, que é o que está falando aqui na questão, né? Ficou para cima aqui. Fundos de... É correto afirmar sobre o imposto de renda para fundos de investimento que ocorrem... Não está falando que é a longo prazo, né? Então, vamos ler aqui. Que a alíquota é conforme o prazo de permanência do investidor. Não, na verdade, isso aqui não é. Isso aqui, você só olha para a tabela quando falar resgate. Em maio e novembro, ou é 15% ou é 20%. 15% se for longo prazo, 20% se for curto prazo, tá joia? Então, a tabela não é. Letra B, que a alíquota é 15% para fundos de curto prazo. Não. Então, a resposta certa é a letra C, que a alíquota é de 15% para fundos de longo prazo. Isso em maio e novembro. No resgate, vai para a tabela, tá bom? E a última está errada, 20% por fundos de longo prazo, também não é, tá? Tributação, eu tenho uma tabela também que eu criei para vocês, resumida, você pode olhar na apostila, muito bacana, que faz você, se você exercer a prática de replicar ela numa folha, para que você possa lembrar no dia da prova, seria melhor. Apesar que hoje a prova, ela disponibiliza essa tabela da tributação para você. Mas a questão do come cotas não vai vir só a tabela. Então, o come cotas você tem que saber, que é 15 ou 20. Então, praticando essa tabela, você treina teu cérebro para lembrar das coisas na hora da prova e isso é positivo para ti, beleza? Porque tem, sabe, coisas que não adianta eu ficar falando, não adianta só você ficar lendo ou assistindo o vídeo. Tem coisa que você tem que fazer, tá bom? Então, tem muito quadro resumo que é interessante você fazer. É tipo mapa mental, é tipo anotação, cola na geladeira, cola na tua parede, faz alguma coisa que te faça lembrar daquele negócio, né? Faça uma associação. Quanto mais você fizer isso, mais você vai lembrar. Sabe, é tipo aquela época que a gente fazia cola, né? Na escola, depois acabava nem usando, porque de tanto fazer cola, você acabava aprendendo a matéria e daí não precisava mais usar a cola, né? Então, a ideia é justamente essa. Por quê? Porque o teu cérebro, você escreveu tanto ali, né? Que o teu cérebro acabou guardando aquilo e quando ele for exercido, vai ser lembrado. Você vai lembrar com toda certeza. Questão 45, fatores que devem ser analisados para a adequação do investimento ao cliente, né? 45, a letra A, ó, perfil, horizonte de tempo e tolerância ao risco, né? Número de dependentes, nada a ver. Aqui, número de dependentes, nada a ver. E tempo de conta, nada a ver. Então, uma questãozinha mamão com açúcar, vamos dizer assim, né? Essa aqui é para acertar
e ir rápido ainda, né? Para ganhar tempo para responder as outras. 46. Um cliente pretende resgatar os recursos da Previdência Complementar que fez hoje, daqui 2 anos, né? Neste caso, que tabela tem que usar? Cara, 2 anos, prazo muito curto, né? Lembra que a tabela regressiva é para quem quer segurar no mínimo 10 anos. Então, aqui tem que ser, com certeza, a tabela progressiva, né? A regressiva até poderia te deixar em dúvida, mas a regressiva é sempre para quem quer ficar mais que 10 anos. A Price e a SAC são sistemas de amortização, né? Que não cabe aqui, né? Isso aqui são assuntos que a gente trata na CEA, né? Nada a ver com a prova tua da CPA 20. Vamos por partes, depois tu vai para a CEA. 47, ações ordinárias, né? O que fala de ações ordinárias? Dão direito à subscrição de novas ações, né? Não é essa a ideia de ação ordinária, né? A ação ordinária dão direito a voto, né? No Conselho de Administração da empresa. Então, 47 é dar direito a voto. Essa é a ideia, né? Voto começa com... Voto tem a letra O, ordinária tem a letra O, então tudo que tem ali, você ajuda a lembrar, né? Direito a voto, né? A preferencial tem preferência no recebimento de dividendos. Então, a letra C seria preferencial, né? Dão direito a eleger o Conselho de Administração. Não, na verdade, não é esse o conceito. Questão número 48. A operação em que a instituição financeira ou consórcio de instituições se comprometem a subscrever a emissão total de um determinado lote de ações a um preço previamente pactuado com a emissora, encarregando-se por sua conta e risco de colocá-lo no mercado junto a investidores. Isso aqui está falando no processo de underwriting, dentro do IPO, né, que é a oferta pública inicial de ações, quando a empresa resolve abrir seu capital. E nós temos aí o stand-by, melhores esforços e garantia firme. O garantia firme, na verdade, é a resposta certa, que é onde, na verdade, o banco líder aí se compromete em colocar todas as ações no mercado e se não colocar, ele fica com as outras, né? Então, essa é garantia firme para a empresa, é muito boa, porque ela garante que todo aquele dinheiro vai entrar no caixa dela. Já as empresas, já a garantia firme, melhores esforços e residual, não tem essa característica, e aí o dinheiro, melhores esforços, vai colocar o que as pessoas se comprometeram a comprar e o restante vai voltar para a tesouraria da empresa, então não entra todo o dinheiro no caixa da empresa. Não é muito interessante, tá bom? 48, letra B de bola. 49. A mediana do conjunto de números 5, 3, 10, 8 e 2 é igual a 7, igual a 10, igual a 5 ou igual a 8. Mediana, seguinte, é um número que divide uma amostra ao meio, legal? Só que tem que colocar a amostra em ordem, beleza? 2, 3, 5, 8 e 10, tá? Tem que colocar em ordem. Qual que é? Como temos uma amostra ímpar, o número 5 é exatamente o que divide a amostra ao meio, resposta certa, letra C de casa. Sempre lembrem de dividir a amostra ao meio, tá certo? Ah, professor, mas se tivesse números pares, nós soma os dois do meio e divide por 2, ou seja, faz a média dos dois números centrais, tá bom? Tomar uma aguinha. Beleza. Continuando. Questão número 50. A multa pecuniária aplicada pelo COAF em casos de condenação por crime de lavagem de dinheiro será variável não superior a... Bem, o máximo é 20 milhões. Não existe punição maior do que isso em valores pecuniários, quer dizer, em valores, em dinheiro, em reais, né? 20 milhões. Variável porque o juiz vai atribuir essa pena. Então, isso depende muito da tipificação do crime, né, e tal, e aí entramos na esfera jurídica, né, vai depender da decisão do juiz, e aí o que importa para a prova é que tem um limite na questão da aplicação das multas do COAF de 20 milhões, beleza? É o teto, é o máximo. Cuidado com as pegadinhas, né, às vezes eles colocam algumas pegadinhas, uma pergunta com enunciado diferente, mas o teto é 20 milhões e fim de papo. 51. Segundo o Código de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimento,
A instituição participante da Ambima deve garantir, por meio do controle interno, que a observação do código seja cumprida. A área de controles internos deve fazer o quê? As perguntinhas sobre controles internos caem na prova, são meio chatinhas, às vezes, até de responder, porque causam dúvidas, né, na gente. Então, vamos tentar entender essa aqui, né? Controles internos são responsáveis por o quê? Bem, 51, resposta certa é a letra B. Ser independente, reportar-se ao diretor indicado pela Comissão de Valores Mobiliários, pelos controles internos e pelo compliance, né? Resposta certa, letra B de bola. Letra A não é porque está dizendo responder eventuais irregularidades ao presidente da instituição financeira. Não é a função do controle interno. Estar vinculado e nomeado pelo Comitê de Supervisão da Ambima. Também não, quem nomeia isso, os controles internos, é a própria instituição, né? É a responsabilidade de implantação e implementação dos controles internos é da diretoria. Ser independente, reportar-se diretamente ao diretor responsável pela área de distribuição de produtos de investimento. Não, é pela área de controles internos e compliance, né, que está dentro também da área de auditoria interna das instituições financeiras. Então, correta aí a letra B de bola. Continuando, 52. Um investidor detém 10 mil ações da empresa Y, cotada ao preço de R$10, após um split de 10-1, o investidor. Então, split é aquela transação de desdobramento, né, onde a ação da empresa diminui de valor. Tá? Então, split, a ação da empresa diminui de valor. E ele vai ter uma quantidade maior de ações. Então, nesse caso, ele ficou, na verdade, com... se foi 10-1 e ela valia 10, nós vamos pegar aqui R$10, né, e dividir por 10. Então, na verdade, a ação passou a valer R$1. Então, só que ele não pode ficar, né, com 10 mil ações de 1.000. Então, ele vai pegar 10 mil também, que é a quantidade, e multiplicar por 10, né? Beleza? Essa é a ideia. Vezes 10. Então, isso aqui vai dar 100 mil. Então, ele vai ficar com 100 mil ações, né? Um montão de ações que valem R$1 cada uma. Resposta certa, alternativa C. Vai ficar com 100 mil ações ao preço esperado de R$1. As outras todas, os números não fecham, né? Os números estão totalmente equivocados. Beleza? Então, só lembrar, né, que o split, ele treina no teu cérebro, para lembrar isso aí, um deles, o split ou o implit, né? Vamos pegar aqui o exemplo do split. Pense que o split reduz o valor da ação. Pronto, só isso. Se você conseguir lembrar isso, aí você faz aí o exercício, né, prático, você acaba lembrando que o implit é o contrário, na verdade. Então, tenta lembrar de um deles, né, pega um exemplo prático, memoriza ele na tua cabeça e nunca mais tu vai esquecer. 53. O ganho de capital oriundo da variação positiva da cota obtido por pessoa física no resgate de cotas de fundos imobiliários cujas cotas são negociadas em bolsa de valores terá alíquota D. Muito bem, muito bem. Muito cuidado com essa resposta. Por quê? Apesar que nós não temos aqui nenhuma opção zero, mas o que é zero, o que é isento nos fundos imobiliários são os dividendos, tá certo? A cota, ela é cobrada, quando é vendida, se teve lucro, é cobrado 20% de imposto. Então, é diferente dos fundos normais, né, que cobram por uma tabela e tem como cotas. Fundo imobiliário é como ações, mas não é bem como ações, porque ações é 15%, né? Então, aqui, fundo imobiliário é 20%, é cobrado no resgate, ou seja, quando você vende o fundo imobiliário, as cotas do fundo imobiliário, e não tem come cotas. Joia? Não tem IOF, não tem come cotas, não tem nada disso. Então, tem que ficar ligado nessas dicas aí para você acertar fundo imobiliário na prova. 54. O investidor chega na sua mesa de gerentão, e solicita investir em um título pré-fixado, que pague cupons de juros semestrais. O que você sugere? Boa pergunta, né? A pessoa que maravilha.
Que bom se aparecesse um cara assim, né? Já ia bater a meta de captação ali nesse investidor. Bem, pré-fixado. O que nós temos de pré-fixado? NTN-F, né? NTN-F e LTN. São os dois títulos pré-fixados que nós temos no título público, tá certo? Porém, que paga cupom é só a NTN-F, beleza? Aqui também nós temos um quadrinho lá. Então, aqui, ó, Tesouro Selic não, NTN-B principal não, né? Porque a LFT, ela é pós-fixada, para começo de conversa, essa aqui também é pós-fixada, e a LTN eu estou comparando aqui, falando que não é, né? Então, para você também ter um quadro, resumo, que eu sugiro que você faça esse quadro resumo para você conseguir ter, num lugar só, todas as características dos títulos públicos. Porque o que você tem que saber de título público para a prova? Você tem que saber quais pagam cupons e quais não pagam cupons, quais são pós-fixadas e quais são pré-fixadas, tá certo? E quais são os indexadores de cada uma. Por exemplo, as NTN são atreladas ao IPCA, a LFT é atrelada à taxa Selic, né? E as outras duas são pré-fixadas, não tem indexador, você ganha na compra, ou seja, compra com deságio, com desconto. Beleza? Faz o quadrinho e depois me fala se você conseguiu ou não conseguiu memorizar isso aí. 55. Temos diversos produtos de renda fixa e renda variável disponíveis para investimento no mercado financeiro. Considere uma LCA, uma letra financeira, uma debênture incentivada e uma letra financeira do Tesouro, né, que é diferente da letra financeira. A letra financeira é emitida por bancos, a letra financeira do Tesouro é emitida pelo governo federal, pelo Tesouro Nacional, né, Secretaria do Tesouro Nacional. Muito bem, coloquei aqui vários produtos e agora eu vou colocar várias alternativas e eu quero ver se você sabe qual que é a correta. Número 1, a LCA é emitida por instituição financeira e isenta de imposto para a pessoa física. Bingo! Bom? A letra financeira é emitida por instituição financeira, sim, e, portanto, tem garantia do FGC. Não. A letra financeira não tem garantia do FGC. Tá? Fica ligado nisso. 3. As debêntures incentivadas são emitidas por empresas privadas, não têm FGC e são isentas de imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica, pagam apenas 15%. Bingo! São isentos para pessoa física e pessoa jurídica paga 15%. Bingo, isso mesmo. 4. As LFTs, conhecidas também como Tesouro Selic, são emitidas pelo governo e pagam imposto de renda pela tabela da renda fixa, dependendo do prazo de permanência. Sim, a tributação da renda fixa é toda pela tabela, vai de 15% a 22,5%, dependendo do prazo de permanência. Resposta certa, 1, 3 e 4, alternativa A. Curtiu? Curtiu? Compartilha. Vamos lá, 56. Níveis de classificação de fundos Ambima, respectivamente. Meu Deus do céu, Cláudio, o que é isso? Bem, vamos lá. No módulo 5, vocês têm a classificação CVM, né? E agora tem a classificação Ambima, tá bom? Classificação CVM, você já sabe, né? É renda fixa, daí tem uma subdivisão, fundos cambiais, fundos multimercados e fundos de ações. Aqui, a Ambima, né, fez uma classificação Ambima, que é muito parecida. Tem fundos de ações, tem multimercados, tem renda fixa também, mas aí ela criou alguns níveis, né, a mais, né, vamos dizer assim, tem um nível de estratégia, tem um nível de risco, e aí, para ficar mais fácil para o investidor escolher os investimentos. Então, o primeiro nível é chamado de ativos, o segundo é chamado de riscos e o terceiro de estratégias. Nessa ordem, né, por isso que eu falei respectivamente, é a classificação Ambima. Então, se você tem lá várias explicações sobre esse assunto no módulo 5, né, no final do módulo 5, a respeito da classificação Ambima, dá uma olhada lá, que não tem nada a ver, ou seja, não tem muito a ver com a classificação CVM, né? Diferente. E é um assunto novo que não tinha provavelmente na tua CPA 10, dependendo quanto tempo faz que tu fez a certificação CPA 10. Aí vai depender da tua data de nascimento.
Muito bem. Continuando, um fundo de investimento de longo prazo, de acordo com as regras da Receita Federal, beleza? Então, é curto prazo, longo prazo e ações. Para a tributação, foi aplicado em 1/2/2017 e resgatado em 3/11/2018. Então, um pouco mais do que um ano, né? Ele vai pagar quantos por cento de imposto? Bem, ele vai pagar 17,5%, né? Porque a tabela funciona assim, né? Até 6 meses, 22,5%. De 181 dias, ou seja, um dia após 6 meses, até 360 dias, vai pagar 20%. De 361 dias até 720, que são os 2 anos, vai pagar 17,5%. E depois de 2 anos, vai pagar 15%. Nesse caso aqui, ó, ele ficou em fevereiro daria um ano, né? Então, um ano mais daria mais 9 meses, um ano e 9 meses, ele está justamente nessa faixa aqui, 17,5%, né? Considerando os 15% do Come Cotas. Por quê? Ele pagou 15% do Come Cotas desde o dia 1º de fevereiro. Tá? Daí ele resgatou nesse prazo, então ele deveria ter pago 17,5%. Então vai ser feito um ajuste de 2,5% até o dia 1º de fevereiro, né, retroativo, e ele vai pagar 17,5% de maio até o dia 3 de novembro de 2018, né, que foi cobrado em maio de 2018, foi cobrado. E agora iria cobrar de novo em novembro. Como ele sacou antes do dia 30, então, esse período de maio e novembro ainda não foi cobrado nada, vai ser cobrado 17,5%, não vai ser cobrado 15%, porque ele resgatou antes, né? Se ele tivesse resgatado dia 30 de novembro, iria pagar 15%, né? E se tivesse resgatado aí dentro desse prazo, mesmo depois do dia 30, ainda assim teria que pagar os 17,5%, né? Ou seja, para ele completar 2 anos, ele teria que ficar até o dia 2 de fevereiro de 2019, né? Ele sacou aqui em 2018. Então, aqui 15% não é, 20% não é, e aqui até que 17,5% está certo, né? Mas ele está dizendo, considerando os 20% do Come Cota. Por que não é 20%? Porque ele está falando que é um fundo de longo prazo. Longo prazo cobra 15% no Come Cotas. Lembra? Em maio e novembro. Bacana essa questão aí, né? Bastante coisa para lembrar. Tá animado ainda? Beleza? Vem comigo. Questão número 58, né? Estamos chegando no final das questões, das 60 questões aí, mas não desanima. Vamos lá. Com base na matriz de correlação abaixo, indique a melhor combinação de 2 ativos para compor uma carteira que busca diversificação de risco não sistemático. Então, a diversificação, pessoal, só resolve o risco não sistemático, que é o setorial, que é o risco específico, né? Para nós termos uma boa diversificação, é interessante que nós olhemos para a correlação de 2 ativos. A correlação dos ativos, para que ela seja mais eficiente, é melhor que ela seja negativa. E ela pode ir de -1 até +1, né? Então, ou seja, quanto mais próxima de -1, mais negativa, melhor para a diversificação. Quais são os 2 ativos que eu tenho aqui? Então, eu tenho que olhar aqui na linha e comparar com a coluna, né? Então, eu tenho aqui, ó, o D menos 0,7, né? E então eu tenho o D, que é a correlação menos 0,7, que é o maior número que eu tenho aqui, né? Com o número A aqui, né? Com a letra A, menos 0,7. Então, o A com o D é onde eu tenho a melhor correlação, né? A correlação mais negativa, que atende aqui aos critérios de diversificação deste fundo, tá certo? Ou seja, se eu colocar, por exemplo, o fundo A com o fundo B, eu vou ter uma correlação positiva de... Deixa eu mudar a cor aqui, colocar uma cor vermelha, só para não me confundir. Eu vou ter uma correlação positiva de mais 0,4. Isso significa que os 2 sobem juntos ou caem junto. Então, isso não protege a carteira. O que protege a carteira é eu colocar ativos que têm comportamentos diferentes para justamente proteger, tá certo? Essa é a ideia da diversificação. Muito bem? Questão 59. Vem comigo. Um fundo de investimento que possui rentabilidade média de 16% ao ano e desvio padrão 7.
Desta forma, é possível afirmar que em 95% das vezes que a rentabilidade deste fundo ficará entre quanto? Então, aqui nós estamos falando de probabilidade. Probabilidade já tem aquela história, né, dos estatísticos que tem a curva, né, de Gauss, que definiram lá que quando você usa 2 desvios padrões, você está tendo uma probabilidade de 95% de acerto nesse intervalo. Então, como o desvio padrão é 7 e a média é 16, se eu quero chegar aqui ao percentual, ou seja, qual é o intervalo de confiança, eu vou pegar 16 menos 7 e 16 mais 7 duas vezes. Por que duas vezes? Porque a estatística me diz que para que eu tenha 95% de probabilidade, eu preciso somar e diminuir duas vezes. Eu vou ficar nesse intervalo de 2 desvios, né, padrões. Então, 16 menos 7, eu fico aqui com 9, né? 9 mais 7, tá errado aqui. Peraí, aqui tá errado, né? Peraí, deixa eu pegar a borracha aqui. Não, Cláudio, não é assim. Peraí, pronto. Tá? Então, 16 menos 7. Opa. Vou pegar a caneta de volta aqui. Destacar. Deixa eu pegar minha caneta. Cadê? Achei. Menos. 16 menos 14, 2. 16 mais 14, 30. Ok? Então, existe a probabilidade com 95% de chance desse investimento com desvio padrão 7 e média 16 de ficar entre 2 e 30, letra C, tá joia? Então, essa resolução aqui, a melhor forma é fazer por tentativa e erro, né? Mas se ele está falando que é 95%, você só tem que lembrar, né, que é 2 desvios, tá? 68% é um desvio, 95% 2 desvios, 99% 3 desvios, que é o maior percentual aí. Chegamos à última questão número 60, né, deste simulado geral 2, que são 5 simulados que eu estou resolvendo com vocês, são 300 questões que eu estou entregando para vocês nessa apostila. Um cliente faz uma operação de derivativos no mercado futuro e o preço do ativo subjacente no mercado à vista, no vencimento do contrato, caiu em relação ao valor de exercício. Neste caso, bem, primeiro, quem opera no mercado futuro é o comprador e o vendedor, né? O comprador é o hedger, o vendedor é o hedger, ou seja, ele está preocupado com, o vendedor se preocupa com a queda do preço e o comprador se preocupa ou ele espera a alta do preço. Então, o comprador ganha se o preço sobe. Nesse caso aqui, o preço caiu em relação ao preço de exercício, ou seja, aconteceu o que o vendedor estava com medo. Se o vendedor, por exemplo, um agricultor, faz um contrato futuro de soja, ele faz porque ele está preocupado em fixar o preço dele, que ele está preocupado que vai cair. Então, quando cai, ele recebe um crédito, ou seja, ele vai, e o comprador recebe um débito, né? Ele vai ganhar quando cai, senão ele não estaria protegido, né? E quando sobe, ele não ganha nada. Por quê? Porque ele fixou o preço dele. Mas quem ganha daí é o comprador. Então, o comprador recebe um crédito quando sobe. Nesse caso, então, não subiu, caiu. Então, o comprador recebe um débito, tá? Isso aqui se chama ajustes diários. É feito todos os dias. Resposta certa, letra B de bola, né? O comprador agiu como um especulador e o vendedor agiu como um hedger. Então, aqui é o contrário, tá joia? É o contrário, essas duas aqui, hedger e especulador. Beleza? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Abrindo aqui a tela cheia. Fico te aguardando no simulado 3, então, para que a gente possa resolver mais 60 questões, tá bom? Siga minhas dicas, né? Estude bastante mais, estude com foco, siga as dicas de fazer os 4 resumos, palavras-chave, associações, faça as atividades da apostila de verdadeiro ou falso, faça os simulados tentando entender por que tal questão
por que tal alternativa não é certa, né? Não só respondendo a certa e indo para frente. Se tranque aí no teu quartinho e faça um simulado completo de 60 questões por 2 horas e meia, para você já ir testando as suas habilidades, o seu cérebro e também a sua disposição mental e também física para fazer uma prova durante tanto tempo, né? Leve uma garrafinha d'água e faça num lugar reservado onde ninguém vai te interromper. São dicas que podem te ajudar a ter sucesso na prova, como muitos dos meus alunos já tiveram e como eu também tive em várias certificações que eu já fiz. Fiquem com Deus, ótimos estudos e até o próximo vídeo.